Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Queria compartilhar com você esse texto das Escrituras. Certa vez chegaram para Jesus e perguntaram para Jesus: Senhor, serão poucos os que vão ser salvos? Jesus então vai dizer: Entrai pela porta estreita e apertada, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ele. Mas apertado e estreito é o caminho que conduz para a vida eterna, e poucos encontrarão e se darão com ele. Primeiramente, eu gostaria de compartilhar com você que diante de um número extremamente enorme de pessoas que viveu sobre essa terra e que ainda vai viver até a volta de Cristo, serão poucas pessoas os que serão salvos. Diante daquela geração de Noé, apenas 8 pessoas entraram na arca. Todas aquelas pessoas que saíram do Egito, na verdade 600 mil pessoas que foram contadas. É claro que Moisés ele vai entrar, ele vai ser salvo e tudo mais, mas o que entrou na terra prometida foi apenas 2 homens. A Bíblia diz que Deus não se agradou da maioria deles, porque os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Poucas pessoas serão salvas, poucas pessoas vão se dar com esse caminho que é apertado. E por que que poucas pessoas preferem o caminho largo do que o caminho apertado? Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que só existe 2 caminhos. Não existe 3 caminhos. Não existe uma coluna do meio. Automaticamente nós, seres humanos, desde o jardim do Éden, quando o homem pecou e desobedeceu a Deus, toda a raça humana estava no caminho largo, que conduzia para a perdição. Todos nós estávamos sendo conduzidos para a perdição. Mas Deus, na sua soberania, na sua graça, o seu amor, Ele decidiu colocar diante de nós uma encruzilhada, a qual através dessa nós podemos sair desse caminho largo. Porém, no entanto, esse caminho que Ele nos oferece é um caminho apertado e estreito. E não é só a porta que é estreita. Não é como se você fosse salvo em Cristo e você entrasse na porta e lá dentro depois enlarguecesse. Não. A Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado. E esse caminho ele é tão apertado que você não consegue passar com a sua própria vida. Esse caminho você precisa renunciar, deixar tudo para trás, se você quiser trilhar esse caminho. Por isso é que Jesus ele vai dizer que quem amar a si próprio mais do que a ele não é digno dele. Que para ser discípulo dele, ou seja, caminhar nesse caminho estreito, é necessário renunciar a tudo quanto tem, inclusive sua própria vida. Esse caminho é um caminho muito apertado, ou seja, eu não posso entrar com as minhas bagagens que eu tenho deste mundo aqui. Eu não posso entrar com aquilo que eu aprendi, com a forma de viver deste mundo aqui. Eu preciso renunciar e abrir mão de tudo isso. Mas o caminho largo é um caminho que te proporciona viver com toda essa bagagem deste mundo aqui. Não há cobranças, você pode fazer o que você bem entender. Como está na nossa sociedade hoje, né? O certo está ficando errado e o errado ficando certo. O conceito de família que Deus estabeleceu entre homem e uma mulher está sendo colocado como se fosse algo errado, né? Então a humanidade está querendo viver do seu jeito, da sua maneira, e nesse caminho largo você pode viver. Então eu costumo dizer que
As pessoas têm a liberdade, Deus deu essa liberdade. Cada um de nós podemos escolher como a gente quer viver. Mas eu só queria compartilhar com você aqui, né? E eu não sou inimigo de quem acha que deve viver dessa forma. Quem acha se deve relacionar com uma pessoa do mesmo sexo. Eu não sou inimigo dessas pessoas. Ou eu não acho que quem decidiu, por exemplo, se prostituir, eu respeito a decisão de cada um e eu acho que cada um deveria respeitar isso. Mas o que eu gostaria de falar para você nesse vídeo aqui, é que você tem o direito de escolher viver do seu jeito, da sua maneira. Você tem o direito de escolher viver e não renunciar às coisas deste mundo. É um direito seu, é uma escolha sua que o próprio Deus nos deu. Ele nos deu o livre-arbítrio de escolha. Mas eu gostaria de dizer para você que você não tem o direito de querer chegar ao céu e de achar que você pode ser cristão e continuar assim. Isso você não tem o direito. Sabe por quê? Porque esse caminho estreito e apertado que Deus colocou para a gente trilhar nele, esse caminho é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega no Pai senão por mim. Então presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Jesus te ama. Ele quer te conduzir ao céu. Ele quer te conduzir até a morada de Deus. Mas ele é estreito e ele é apertado. Você não consegue passar por Jesus com toda a sua bagagem do mundo, vivendo do seu jeito, da sua maneira. Não. Ele estabelece regras. E nesse caminho estreito que é Cristo, você tem que renunciar a tudo. Você não consegue entrar nesse caminho, caminhar nesse caminho com as bagagens deste mundo, com as coisas deste mundo. Então, assim, por isso é que nós estamos vendo muitas pessoas são religiosas, muitas pessoas vão à igreja, muitas pessoas se intitulam cristãos, mas não renuncia a nada, não abre mão de nada, não tem coragem de abrir mão de uma roupa indecente, não abre mão de nada. E dizem ser cristão, e dizem estar no caminho estreito. Quero dizer para você que não, você não está no caminho estreito. Você não está nele, você é religioso. Você está na igreja, você vai no culto, você ouve um pastor pregar. Mas você não é cristão, você não está no caminho estreito. Porque esse caminho estreito, Jesus diz que são poucas pessoas que vão entrar nele. Porque na verdade são poucas pessoas que vão estar dispostas a abrir mão, a renunciar as coisas deste mundo para que possa passar por esse caminho. Então entenda que é impossível você passar nesse caminho com as suas coisas. E por isso, logo em seguida, quando Jesus ele vai dizer que são poucos os que vão entrar por esse caminho estreito, ele logo em seguida, no próximo verso, ele vai dizer para nós o seguinte: acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura pode colher uma fruta boa de uma árvore ruim? Então eu queria, por que Jesus ele vai falar isso? Eu queria que nós entendêssemos isso aqui. Sabe, os falsos profetas, ele vai dizer para você que ele vai tentar largar esse caminho para você. Ele vai. Os falsos profetas, por causa do dinheiro, de status, de poder, que esses são os frutos desses caras, eles querem dinheiro, eles só pensam nas coisas deste mundo, eles só pensam em lucrar através de você. Eles vão tentar alargar esse caminho para você. Eles vão tentar dizer que não é assim, você não precisa renunciar, você não precisa deixar as coisas, também não é desse jeito, você não tem que renunciar a tudo. Eles vão dizer para você que você pode viver, você pode aproveitar o melhor deste mundo e ainda ir para o céu. Você pode ter relação entre pessoas do mesmo sexo, você pode fazer tudo isso e você vai continuar indo para o céu, você vai continuar nesse caminho, você vai chegar lá. Mas são falsos profetas. São falsos profetas. E eles só estão falando isso porque ele quer o seu dinheiro. Eles querem se promover. E essa mensagem agrada a sua carne e agrada a carne de todos, ser humano. Mas a mensagem do Evangelho, a mensagem do Cristo, é que o caminho, ele é estreito e apertado.
de maneira que são poucas pessoas que vão entrar por ele. Então, entenda aqui comigo uma coisa. Se você tem ouvido pastores dizer, ou igrejas, que a cada dia surge uma nova igreja aceitando esses padrões deste mundo, se você de fato quer chegar ao céu, se você de fato quer a salvação em Cristo Jesus, você precisa entender que o caminho não vai deixar de ser estreito. E se você tem ouvido algum profeta, algum pregador ou pregadora ensinando para você que você pode continuar no pecado, mas que Deus vai te salvar porque Ele te ama, eu quero dizer para você que você está correndo um sério perigo. Deus te ama, mas Ele ama com justiça. E Ele não quer que você continue nessa vida de pecado. Ele quer, e não só quer, mas Ele exige de que para você trilhar o caminho dEle, se você quiser Ele, você precisa renunciar. Você é livre, nós somos livres, para decidir o que caminho nós vamos querer estar. Se nós vamos querer continuar no caminho largo, ou se nós vamos querer entrar e optar por um caminho estreito e apertado. Isso é um direito que nós temos de escolher. Mas entenda uma coisa, eu não consigo alargar esse caminho. Deus não vai alargar essa estrada por minha causa. Ele não vai fazer isso. Então, Jesus te ama. Ele quer te salvar e te conduzir à vida eterna. Mas entenda que esse caminho é estreito e apertado. Você não vai conseguir passar com as bagagens deste mundo, de pecado, de prostituição. Você não vai conseguir passar da forma que você está. Você precisa deixar para fora as coisas deste mundo. Senão esse caminho não tem como a gente trilhar ele. Pelo menos essa é a mensagem do Evangelho que nós acabamos de ler agora, de Mateus capítulo 7. O caminho é estreito e a porta é apertada, né? Ou a porta é estreita, o caminho é apertado. E são poucas pessoas que vão se identificar com esse caminho. Que Deus possa abençoar a sua vida. Cuidado com os falsos profetas. Esse mundo vai passar, e muito rápido. E nós vamos ter que prestar conta para o Senhor. Que Deus possa abençoar a nossa vida e nos ajudar a entender essas verdades.